que a gente precisa saber sobre raiva? Raiva é um vírus, certo? Que provoca essa doença, é uma antropozoonose, tá bom? E que eu preciso conhecer exatamente como é que ela age e quem ela age, aonde ela age. Então, para eu conhecer um pouquinho, para ninguém ficar tão desesperado. Aqui no estado de Pernambuco, a gente teve recentemente um caso de raiva humana, e aí eu vou passar um pouquinho da minha experiência como em outro estado, mas praticamente atuando nessa área de profilaxia antirrábica. Bora lá? O que eu preciso saber? O que é raiva? Raiva, falei para vocês, é uma doença causada por um vírus de RNA. Esse vírus, ele só afeta mamíferos, então, só mamíferos adoecem. Então, só mamíferos transmitem. Então, isso eu preciso saber. Para vocês não chegarem e pensarem que eu atendo pacientes assim, eita, fui mordido, tem nem dente, por um galo. Fui mordido por uma galinha, tem nem dente. Foi bicado, mas... E agora, desesperado? É uma ave. Só mamíferos transmitem raiva, certo? Essa doença. Então, é bom a gente conhecer quem que é suscetível a essa doença. Então, só mamíferos. Fui mordido por um mamífero, só mamífero posso contrair raiva, tá bom? E aí a gente tem, pensando no mundo, a raiva em alguns continentes, ela é endêmica. Eu tenho um caso de óbito a cada 10 minutos. Eu comecei aqui falando com vocês. Quando eu acabar, agora morreu uma pessoa com raiva, certo? Causado pelo vírus da raiva. Quando eu acabar, outra pessoa vai ter morrido. Infelizmente, parece assim, tá tão longe da gente. A raiva, um caso perdido. Mas se eu pensar no mundo, se eu colocar a Ásia, certo? Se eu colocar uma parte, praticamente todos os continentes, eu vou ter esse vírus atuando. Eu vou ter essa doença causando morte em mamíferos. A raiva, ela é uma doença praticamente 100% letal. Quer dizer o quê? Que se eu pegar, se o cão pegar, se o sagui pegar, ele vai morrer. Praticamente, aproximadamente 100% de chance de morrer. Eu tenho raríssimos casos de cura humana, raríssimos. Mas, como tudo, nunca é nunca e sempre não é sempre, né? Sempre tem exceções, mas praticamente 100% letal. Um mamífero contraiu o vírus da raiva, ele adoecer por raiva, vai morrer. Então, esse é o maior cuidado. Essa é a maior preocupação com a gente, para que as pessoas, para que os animais não contraiam o vírus, tá bom? Só mamíferos, principalmente, quando a gente pensa em raiva humana, quem está mais perto da gente, quem são? São os cães e os gatos. E aí, quando a gente pensa em raiva humana, em saúde pública, a gente pensa em controlar principalmente a raiva em cães. Quando a gente vai pensar em fazer ações para a saúde pública, a gente pensa em vacinar cães. A gente não pensa em vacinar morcegos? A gente não pensa em vacinar primatas? Não. Quem está mais perto da gente? Como eu falei para vocês, se é transmitido por mamíferos, e aí esse vírus ele vai ter a maior concentração, essa transmissão ao homem, essa zoonose transmitida ao homem através de mordida, lambedura, porque o vírus vai estar em maior quantidade nas glândulas salivares e na saliva. Então, essa secreção é que vai causar essa transmissão. Então, quem é que vai estar mais perto da gente para a gente levar uma mordida, para a gente levar uma arranhadura, para a gente levar até a parte de lambedura? Quem é que vai estar em mucosa? É uma forma de contágio, vai ser o cão. Então, quando a gente pensa em saúde pública, a gente tem que pensar que o cão é o maior, que vai estar o maior transmissor, porque está em maior contato com a gente. A gente não pensa no morcego. A gente teve o caso de raiva humana agora, e aí a pessoa que contraiu a raiva humana contraiu através do felino, da mordida de um gato. Ah, mas aí esse vírus ele tem algumas variantes. Aqui no Brasil e praticamente na América Latina, a gente tem 5 variantes. Existem variantes que estão que é uma categoria que a gente vai classificar esse vírus, de RNA, que vai estar no meio silvestre, e as variantes que vão estar no meio urbano, que vai estar com o cão. A variante que essa pessoa aqui no estado de Pernambuco pegou foi uma variante silvestre, é uma variante que está em morcego. Eita, mas ela foi mordida por um gato. Mas aí o gato, muito provavelmente, contraiu
esse vírus através do morcego. É uma cadeia, a gente tem que saber toda essa cadeia epidemiológica para poder conseguir controlar, para a gente conseguir prevenir o vírus da raiva. Por isso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a gente tem vírus da raiva no ciclo aéreo, silvestre aéreo, a gente tem o ciclo da raiva no meio urbano, que aí o maior contato é cão e gato, a gente tem o vírus da raiva no meio rural, que aí eu vou ter os animais de produção, vou ter gado, eu vou ter ruminantes, vou ter bovinos, eu vou ter equinos, que vai estar maior contato com a gente, e vou ter esse vírus também no meio silvestre terrestre, que aí seria o principal, como é que eu posso dizer? O principal transmissor seria a raposa e o primata não humano. Seria que estaria mais contato, seria agredido mais perto da gente, para transmitir o vírus da raiva. Então, a gente tem que conhecer essa cadeia epidemiológica, para a gente conseguir controlar. Então, saber que eu tenho o vírus. Eu posso erradicar o vírus no meio urbano? Posso. Acabar com o vírus dos cães, no meio urbano, eu falei para vocês, são cães, gatos. Posso acabar com o vírus dentro dos mamíferos urbanos? Quem são? Nós, os humanos, cães e gatos. Posso acabar com esse vírus? Posso. Tenho como acabar, erradicar esse vírus. Posso acabar com o vírus no meio silvestre? Não, é mais difícil. Não vou matar todas as raposas. Não vou exterminar os morcegos. Jamais vou fazer isso. Mas eu tenho como controlar esse vírus no meio urbano. É isso que se trabalha em saúde pública. É pensar em zoonose e pensar em não ter, e prevenir e não ter doença na espécie humana. Tá bom? E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que o vírus da raiva, ele é um vírus facilmente inativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu fui mordida, certo? Lavo logo a mão. Lavo logo o local da agressão. A gente fica tudo preocupado. Aí, fui mordido, fiz o quê? Ninguém nem pensa em lavar. Se estiver sangrando, vai pensar em limpar o sangue, ou então correr para o hospital. Ninguém pensa que, poxa, o vírus é muito sensível. Então, se eu soubesse que ele era sensível, a primeira coisa que eu ia fazer é colocar o quê? Álcool, povidine, sabão. Já ouviu falar isso? Lavou com sabão. É sabão, sabonete, ele é alcalino. Então, acaba muito fácil com o vírus. Teve agressão? Lava primeiro. Eu vou ter alguns produtos como radiação ultravioleta, dissecação, raio-x, pasteurização, calor. Tenho também como importância saber que carcaça, eu estou no meio rural. Um animal morreu, certo? Eu vou lá, como médico veterinário, vou examinar esse animal, ou como até dono da fazenda, vou lá retirar esse animal, saber que em carcaça em decomposição, o vírus ainda fica mais ou menos aproximadamente 14 dias. Se um animal morreu na minha fazenda, e um mês depois eu vou lá, eita, toquei no animal, será que eu vou contrair raiva? Não. O que eu preciso saber? Que ele, em material que já está morto, só vive por 14 dias. Já morreu há um mês. Então, estou protegido. Preciso conhecer para não se desesperar. Porque, recentemente, todo mundo ficou desesperado. Todo mundo saiu correndo para ser vacinado. Nem fui mordido. Você tem chance de ser mordido? Não. Nem perto de cachorro. Para que você vai se vacinar? Você não é grupo de risco. Tá bom? Tem que pensar isso. Outra coisa que a gente precisa saber. A gente precisa saber do tempo, no período de incubação. Eu vou saber... Preciso saber o local da agressão. É um vírus que é uma doença contagiosa, certo? Que tem o contágio através da saliva de mamíferos contaminados com esse vírus. E eu tenho tempo de ação que ele pode ser transmitido para mim. Então, se ele tem predileção pelo sistema nervoso, se eu sofrer agressão, se esse vírus for inoculado perto do sistema nervoso, então, eu vou mais rapidamente adoecer. Tenho que pensar nisso. Eu fui mordida na perna. A perna está perto do sistema nervoso? Não, está longe. O vírus, ele é do gênero Lyssavirus, então ele demora a se reproduzir. Ele vai se reproduzir naquele local, certo? E vai conseguir devagar até chegar ao sistema nervoso. Até aí eu consigo me prevenir, certo? Agora, tive uma lesão na face, pertinho do sistema nervoso. Na palma da mão, onde é extremamente inervado, estou perto do sistema nervoso periférico e ele vai se reproduzir, vai até o sistema nervoso central. Então, ter o cuidado, saber, preciso conhecer isso. Foi na perna, lavei imediatamente,
certo? E aí eu vou ver o que eu vou fazer depois. Mas não preciso me apavorar. Foi uma agressão grave, tamanho da lesão. Eu preciso saber, assim, de repente aquele cão estava com a raiva furiosa, que eu tinha um grande número de vírus na saliva. E ele me mordeu no rosto. Aí eu fico preocupada, certo? A quantidade de vírus que eu tenho na saliva, isso vai depender do tempo de incubação, certo? A distância, o local do ferimento ao sistema nervoso, isso eu tenho que levar em conta. Eu vou ter uma agressão no braço, até ele se reproduzir e chegar no sistema nervoso, eu tenho tempo. Posso me cuidar, tá bem? Precisa saber, ó, a gente sabe, aí todo mundo fala, mas por que não tenho que observar o cão por 10 dias? Falei para vocês que o cão e o gato, ele está mais perto da gente. Já foi estudado e a gente conhece como esse vírus se comporta nesses animais. A gente sabe que ele, em média, 5 dias, ele que foi agredido, que tem esse tempo foi inoculado no animal, ele tem mais ou menos uns 5 dias que ele começa a expor esse vírus, apresentar os sintomas, adoecer e levar à morte. Por isso que eu tenho que observar esse cão por 10 dias. Porque, por exemplo, se com 5 dias esse vírus estiver na saliva do animal, ele expõe esse vírus para a gente, na mordedura, ele tem mais ou menos, em média, uns 2 dias para apresentar os sintomas, adoecer e morrer. Não é ficar doente. Quando eu peço para alguém observar, né, hoje ele está doente, amanhã ele está bem. A doença é progressiva. Vai para o sistema nervoso e é o quê? 100% letal. Vai levar o animal à morte. Por isso que eu consigo, eu sei como faz isso, certo? Agora, pode ser que seja variável, até ele apresentar os sintomas. Em cão e gato, a gente diz mais ou menos uns 60 dias, certo? Em humano também, a gente fala em 60 dias. Ele teve contato com o vírus até adoecer. Mas a gente sabe também que tem relatos que teve gente que teve contato até 1 ano. E aí, imagine você lembrar que há 1 ano você foi mordido por um cão. Para uma investigação epidemiológica é péssimo. Você vai até achar esse animal, vai ser difícil. Tá bom? Quando foi que ele morreu? Mas ele só vai expor para a gente nos últimos, mais ou menos, 5 dias que ele vai ter até apresentar sintomatologia neurológica. Isso é importante saber, certo? Animais silvestres, ó, mais ou menos de 15 a 120 dias. A gente tem uma média de quanto tempo esse vírus, o animal contraiu esse vírus e ele vai apresentar, período de incubação é isso, né? Ele vai apresentar os seus primeiros sintomas. Então, em média, mas em cão a gente sabe que ele só expõe nos últimos 5 dias ele apresentar a sintomatologia neurológica. Sintomatologia que vai ser ficar mais agressivo, cambaleando, não conseguir deglutir, levando da raiva furiosa à raiva paralítica e o animal acabar morrendo, ok? Quadro clínico, ó. Em humano, todo mundo me pergunta, já viu um caso de raiva humano? Eu disse, já. E como é o quadro clínico em humanos? Irritabilidade, cefaleia, a mesma coisa que acontece com os mamíferos, com todos os mamíferos de forma geral. Porque a gente começa com irritabilidade até levar caso neurológico extremo, a pessoa entra em coma e acaba falecendo, tá bom? No caso que teve aqui em Pernambuco, ela mais ou menos uns 2 meses tinha sido agredida. E aí, nos últimos 1 semana, ficou indo de hospital em hospital, e ela até deu entrada em hospital psiquiátrico, porque cefaleia, achava que muda o comportamento, se torna mais agressivo, até com 2 meses da agressão do felino, ela acabou vindo a óbito. Então, ó, 2 meses, está na média dos 60 dias, que seria o período de incubação. O vírus entrou e ela apresentou os sintomas. E os sintomas, em poucos dias, acabam falecendo. Tá bom? Então, ó, fui mordido hoje. Daqui a 2 meses, como é a média, mas nunca biologia, medicina não é matemática, eu não vou dizer, 60 dias não vou ter mais o vírus. Existem casos que passam 1 ano com o animal, aquele vírus, e o animal sem sintomatologia, tá bom? É importante, eu preciso saber disso. Todos os animais costumam ocorrer mudança de comportamento, dificuldade de deglutir, paralisia, e a gente chama aqui em animais domésticos, o cão e gato, a gente tem o sinal clínico de raiva furiosa. O animal se torna agressivo, o cão raivoso. E no meio rural a gente chama de raiva paralítica. Tá bom? Ele também não dá para o bovino ruminante rosnar. É mais difícil ele fazer isso. Mas
Ele começa, como é um animal de grande porte, e é um vírus que vai para o sistema nervoso central, ele perde o movimento e ele fica no chão, tá bom? Mas eu vou ter grande quantidade desse vírus aonde? Na saliva. E aí, muitas vezes, esse animal, no meio rural, fica no chão, tá com raiva paralítica, você tenta levantá-lo, tenta alimentá-lo, manipula, dando comida, certo? Colocando a mão na boca, e aí você pode contrair esse vírus através do contato com a saliva. Profilaxia. Tem como evitar? Tem como eu me precaver contra a raiva? Tem. É impressionante a gente pensar, poxa, a cada 10 minutos morre alguém com raiva? Como é que morre alguém com raiva se eu posso prevenir? Qual é a prevenção? Falei para vocês que quem está mais perto da gente são os cães, e os felinos, e os gatos. Vacinação. Você dá imunidade para aquele animal. Digamos que esse gato de rua, tivesse sido vacinado. Ele entrou em contato com aquele vírus do ciclo silvestre, no caso do morcego. Ele vacinado, ele não ia contrair raiva. Uma simples vacina, na campanha de vacinação que a gente faz em saúde pública, todo ano, 2 vezes por ano, para a gente vacinar, conseguir vacinar todos os animais, simplesmente isso. Eu deixaria de ter doença raiva humana, não teria cães morrendo por raiva, não teria gatos morrendo por raiva, não teria humanos morrendo por raiva, só vacinando, certo? Profilaxia antirrábica é vacinação. Vacinar cães e gatos, simples assim. Se todos os meus gatos no meu município fossem vacinados, teria imunidade, não teria esse vírus circulando no meio urbano. Falei para vocês que em meio silvestre eu não tenho como controlar isso, certo? Deixo o vírus com eles. Mas, se todo mundo fosse vacinado, todo mundo que eu digo, cães e gatos, que estaria mais contato. E aí, para a gente pensar na parte dos herbívoros também, o morcego que vai fazer, os morcegos hematófagos que vão lá se alimentar do sangue bovino, se esses animais também fossem vacinados, também não teriam imunidade e esse vírus não passaria até para o nosso contato que está nesses animais domésticos. Profilaxia humana, agora pense na gente. Aí falei para vocês, profilaxia, prevenção em cão e gato. Que aí eu tendo essa profilaxia em saúde pública, eu estou protegendo também a gente. Mas pensando na gente, o que eu posso fazer? Se você é um profissional que trabalha com cão, com gato, estudante veterinário, médicos veterinários, trabalha em laboratório que manipula o vírus da raiva, vocês são, digamos assim, não vou dizer obrigados, mas vocês são um grupo de risco e vocês precisam ser vacinados. Vocês precisam ter imunidade. Eu entrei em contato eu estou examinando o cão todo dia. Entrei em contato com um animal que estou achando que tem sinomose, que é uma sintomatologia neurológica, e aí ele está salivando muito, não sei, peguei esse animal, poxa, quando eu vi esse animal tinha raiva. Lá vai o louco correndo, tentando me vacinar, tentando fazer profilaxia. Se eu podia já ser vacinada, se eu podia ter anticorpos. Falei para vocês que o vírus da raiva ele demora a se reproduzir. Então, se eu tiver anticorpos, o meu próprio organismo já elimina esse vírus e eu não adoeço. Simplesmente. Eu posso fazer, que a gente chama de pré-exposição, fazer todos esses, são 3 doses de vacina, com 0, 7 dias, 28 dias, faço a titulação, meu organismo está bem, certo? Estou titulada, não preciso ficar com medo se eu pegar um animal, se eu manipular um animal com raiva, tá bom? Isso é possível de acontecer? Você como médico veterinário, quando você é estudante de veterinária, estudante de biologia, biólogo que vai para a mata, biólogo vai procurar pesquisar raposa, morcego, está em contato, ainda mais com os ciclos silvestres, que eu falei para você, que a gente não tem como controlar. Então, essas pessoas têm que se fazer profilaxia. A gente também faz o tratamento, profilaxia pós-exposição. Digamos que eu sou a pessoa que faleceu por causa da raiva, ela tinha um pet shopping que era para ela, como tinha convívio com cão, com gato, era para ela ter feito profilaxia, era para ela ser vacinada, ter anticorpos contra isso, mas digamos que eu não tenho. E aí eu peguei um gato na rua, o bichinho, fui salvar e ele me mordeu. Eu tenho como ainda fazer a profilaxia. Eu tenho ainda como fazer o tratamento para me prevenir antes de ficar doente, certo? Posso observar o cão por 10 dias e se esse cão por 10 dias não falecer, eu tenho certeza absoluta que ele não passou o vírus da raiva para mim, tá bom? Falei para vocês que a gente sabe, ele só expõe nos últimos dias que ele vai apresentar a sintomatologia. E aí,
o animal morreu, não tenho como ser observado. Eu posso fazer 4 doses de vacina. Dependendo da agressão, tomo até o soro, tomo até os anticorpos prontos. Para acabar o quê? Para a gente não ter a doença. O próprio vírus não conseguir se reproduzir. Ter os anticorpos, tomo as 4 doses, estou imune, estou protegida. Simples, não é fácil. Animal de rua, você tem contato. O animal morreu, não posso ser observado, tenho que me vacinar. Tenho que fazer. Ah, se fosse uma mordida na perna, o animal morreu, tomaria as 4 doses. Se fosse uma mordida na face, aí perto do sistema nervoso, eu teria que tomar as 4 doses, mais o soro, que já são os anticorpos prontos. Então, a gente vai avaliar exatamente o que pode acontecer com isso. Esquema pós-exposição, e aí a gente tem profilaxia para cada, se a lesão é grave, a gente tem como fazer, que tipo de, se toma 2 doses, se você já tomou soro, como avaliar, que tipo de tratamento a gente precisa. E aí, ó, fui mordido. Vou fazer o quê? Lavo na mesma hora, lembrando que o vírus é extremamente sensível, é inativado por várias substâncias. Fui mordido, lavei na hora e corro para onde? Procurar um profissional de saúde. E aí eu vou ter, com certeza, uma proteção. E fazendo isso, tem essa consciência, eu tenho como me proteger, tá bom? E eu não tenho o vírus da raiva circulando no meio, na espécie humana, tá bom? Morreu outra pessoa por raiva com esses 10 minutos. Obrigada, boa noite.